Shalom, shalom, meus queridos companheiros de luta e de vitória. Companheiros de visão redentiva. Que maravilha! Você não acha que é um privilégio ser membro da equipe do Pai, ser canais do seu amor, da sua graça, da sua redenção, e esses que se engravidam das visões de Deus? E aqui está uma grande visão: alcançar a nossa nação para que ela se torne uma nação ovelha, onde os valores do reino de Deus imperam em todos os postos de influência da nossa sociedade. Vamos agora terminar a nossa montanha de educação e vai ser uma jornada de oração para depois, amanhã, darmos início a mais uma das montanhas de influência cultural. Vamos orar? Eterno, sublime, supremo, excelso, poderoso, majestoso, Tu és mais majestoso do que os montes eternos. O céu dos céus não te podem conter. Ainda assim, Tu vens a nós de uma forma tão simples, tão humana, na pessoa de Jesus Cristo, que se torna nosso irmão, para viver a nossa vida, sofrer aquilo que sofremos na nossa peregrinação terrena e ainda tomar sobre si não apenas o nosso pecado, mas todas as suas maléficas consequências, para dar-nos em troca o caminho da redenção. O véu foi rasgado pelo poder da sua morte, pelo sangue vertido, para que hoje pudéssemos chegar na Tua presença como filhos amados e simplesmente dizer: Papai, todo o meu ser Te deseja, todo o meu ser Te adora, todas as minhas fontes estão em Ti. Invocamos Tua liderança, Tua direção, Tua luz, pelo ministério do Teu Espírito, enquanto nós nos debruçamos sobre as nossas súplicas, declarações e decretos para a montanha da educação, entendendo que estamos diante de um desafio tão grande, tão vital, para garantir que as futuras gerações hão de temer-Te, hão de glorificar-Te, e sejas Tu em tudo glorificado, na mediação e no nome que está acima de todo nome, Yehoshua HaMashiach, nosso bendito Redentor. Amém, amém. Amém, queridos. Hoje já vamos entrar direto em oração e decretos sobre o Monte da Educação. Nós abordamos vários aspectos dentro desta montanha e depois de cada abordagem nós culminamos com um tempo de oração, de intercessão, de decretos, de proclamações. Mas hoje vamos nos centrar especificamente em oração e trazer textos bíblicos que devem servir de base. E em falando de textos bíblicos, você verificou nos momentos de oração, de decretos, as referências bíblicas que nós não lemos, mas elas estão ali para demonstrar que aquilo que estamos orando está extraído dos textos bíblicos, orando a palavra. Faz parte da nossa visão de que quem ora a palavra já começa com a resposta. Deus respalda sua palavra. Deus e sua palavra se confundem. Então, Deus está em sua palavra, a palavra está em Deus, e quando nós vamos ao Pai, levando de volta a sua palavra, cumpre-se o que Ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas assim como a chuva que desce do céu, que rega a terra e produz o seu fruto, assim a palavra de Deus desce do céu para cumprir um propósito, não retorna vazia. O que isso significa? Que eu tomo a palavra que desceu do trono, que está na Bíblia Sagrada, e a devolvo em fé. Eu me deixo impregnar por esta palavra, engravidar por esta palavra, creio nela, concordo com ela e a devolvo em fé, em concordância com Deus. E assim eu estou falando na terra o que está sendo falado no céu,
Assim eu estou reforçando na terra a vontade de Deus que é exposta no céu, cumprindo-se assim a súplica de Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso é muito importante para nós nessa nossa fase, porque nós entramos no ano do Vav, a letra 6 em hebraico, que significa Vav, que pode significar uma estaca, aquilo que é sustentação, um gancho, um elo de ligação. E é um ano de conexões divinas, o céu conectado com a terra. Primeira vez que aparece esta letra, este número, essa palavrinha, já sabe que em hebraico não tem números como nós, algarismo romano, mas letras são números, números são letras, são imagens, tem um simbolismo profético nelas. E a primeira vez é logo em Gênesis primeiro, no princípio criou Deus, os céus, Vav, a terra. É o I, o nosso I. Isto, I, né? É o que faz uma ligação. E é muito importante olhar logo para Gênesis no princípio, porque quando no princípio criou Deus os céus e a terra. Céu, Vav, terra. Céu, ligação com a terra. O que está no céu é manifesto na terra pela palavra de Deus. Então, oração, decreto sobre o monte da educação. Em cada uma das nossas abordagens no momento de oração, nós trouxemos a importância do arrependimento. Temos que nos arrepender, porque o inimigo não entra em nenhuma área sem que conquiste um direito legal. Os direitos legais que Satanás conquista têm a ver com o nosso pecado. Por isso, para que eu cancele esses direitos legais, eu preciso entrar em arrependimento. E na intercessão, nós fazemos o arrependimento por identificação. Não fui eu que cometi o pecado, talvez meus antepassados, mas eu estou sofrendo as consequências. Então eu me coloco no lugar para arrepender-me, para cancelar. Então, o nosso arrependimento agora é especificamente pelo ponto que está aí dentro de você, por permitir que apenas a evolução seja ensinada. Aqui está a teoria da evolução. Ela é ensinada nas nossas escolas. E ainda existe até uma crítica se as escolas confessionais deveriam ensinar a criação de todas as coisas por decreto divino ou esta de Darwin. Mas sabemos que se é uma teoria, não houve fatos comprovados. Então não pode se pensar que seja ciência. A vida, só da vida brota-se a vida. Então, como alguém pode imaginar que a vida surgiu do nada ou de átomos que se chocaram? Então, temos que nos arrepender por permitir, ou às vezes até nas nossas escolas confessionais, permitir que seja ensinada esta teoria da evolução. Então, vamos começar orando aqui, pedindo perdão por esta área. Juntos, Pai, venho a Ti em nome de Jesus. Primeiramente, peço o Teu perdão, porque o sistema educacional brasileiro não Te reconheceu como Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Oro para que o conhecimento revelado chegue aos nossos educadores e aos nossos políticos, para que eles Te reconheçam em todas as salas de aula do Brasil. Que nossos filhos Te louvem, porque veem o Teu projeto em suas vidas e sabem que foram feitos de forma admirável e maravilhosa. Deus, mostra-te forte em favor daqueles que nas assembleias legislativas posicionaram para não permitir que o criacionismo seja apresentado nas escolas públicas. Levanta assembleias legislativas, governadores e educadores que se posicionem para ensinar que Tu criaste o homem e a mulher, os céus e a terra. Que os nossos filhos saibam que quando a terra era informe e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito do Deus vivo pairava sobre as águas. Então Deus falou e houve luz.
houve dia, as águas se separaram da terra, a vegetação surgiu, as estrelas foram colocadas em seus lugares e os seres viventes foram criados. Então, tu contemplaste a tua criação quando fizeste o homem e a mulher. Tu trouxeste à luz o homem e a mulher para servir-te e para ter comunhão contigo. Derramaste o teu Espírito sobre toda a carne, para que conhecêssemos o único Deus verdadeiro e vivo, o Criador do céu e da terra. Oro isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Seja assim, esta é a nossa súplica por uma mudança, para que todos reconheçam que a criação é divina. Foi Deus quem criou os céus e a terra pela sua palavra. Vamos entrar agora em algumas declarações proféticas. Como eu disse lá no início, você vai ver textos que respaldam as nossas declarações. Vamos? Declaro que os alunos nas salas de aula do Brasil se lembrarão do seu Criador nos dias da sua juventude. Declaro que os educadores do Brasil se humilharão perante o Deus Todo-Poderoso em suas salas de aula e em suas vidas, e que Deus lhes dará graça e redimirá nossa terra. Declaro que nossos alunos saberão que no princípio Deus criou os céus e a terra. Declaro e decreto que nossos professores e alunos conhecerão Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Aleluia! Declaro e decreto que Deus pôs eternidade no coração dos homens, e eles compreenderão o que Deus fez desde o princípio até o fim. Declaro e decreto que todos os filhos desta nação, em vista da misericórdia de Deus, oferecerão seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o seu ato espiritual de adoração. Nossos filhos não se conformarão mais com o padrão deste mundo, mas serão transformados pela renovação de suas mentes. Então eles serão capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, educando no caminho do Senhor, declaramos que os pais educarão seus filhos no caminho que devem seguir, de acordo com a tua palavra. Eles compartilharão a tua palavra todos os dias com seus filhos, deleitando-se com as tuas maravilhas pela manhã e à noite. Declaramos que a identidade de Cristo e o propósito divino serão ensinados e assimilados. Amém? Então, oremos agora no sentido que a verdade expõe toda a falsificação. Declaramos que toda falsificação da palavra de Deus é exposta e toda prática maligna colide com a verdade e a vida. Pai Deus, oramos contra o espírito de intimidação, manipulação e práticas abusivas no sistema educacional. Agora recusamos a manipulação do inimigo. Pai, em nome de Jesus, recusamos permitir que o inimigo manipule os corações e as mentes de nossos filhos e alunos
por meio do sistema educacional. Declaramos que todo o plano demoníaco é destruído e impotente no sistema educacional. Declaramos que escolas e universidades serão lugares de verdade, sabedoria e libertação do engano. O conhecimento de Deus cobrirá essas instituições como as águas cobrem o mar. Aleluia. Vamos profetizar. Profetizamos que uma geração se levantará, formada segundo os valores eternos de Deus. Decretamos que mestres ungidos surjam na educação brasileira, ensinando com sabedoria divina. Decretamos o senhorio absoluto de Cristo na educação do Brasil. Não haverá área do conhecimento que não se curve diante de sua majestade e verdade. Decretamos o fim do ateísmo nas salas de aula, do racionalismo frio, que nega a dimensão espiritual da existência humana, a busca desenfreada pelo prazer, que tem corrompido currículos escolares, está anulada. O espírito do engano, que tem cauterizado mentes contra a palavra de Deus, não prevalecerá mais. Aleluia. Decretamos que sabedoria e revelação inundarão as salas de aula. A identidade em Cristo e o propósito divino serão ensinados e assimilados. Decretamos também o fim do controle injusto dos recursos educacionais, da falta crônica de professores qualificados, da ausência de escolas adequadas. A violência que tem invadido instituições de ensino será removida em nome de Jesus. O desvio de verbas destinadas à educação de nossos filhos terminará agora em nome de Jesus. Uma geração se levantará, formada segundo os valores eternos de Deus. Decretamos que mestres ungidos surjam na educação brasileira, ensinando com sabedoria divina. Decretamos o senhorio absoluto de Cristo na educação do Brasil. Não haverá área do conhecimento que não se curve diante de sua majestade e verdade. Decretamos o fim do ateísmo nas salas de aula, o racionalismo frio que nega. Eu estou repetindo aqui, veio num outro sentido, mas vamos repetir. Segundo decreto, decretamos o fim da busca desenfreada pelo prazer que tem corrompido currículos escolares, está anulada em nome de Jesus. Decretamos o fim do espírito do engano que tem cauterizado mentes contra a palavra de Deus. Não prevalecerá mais. Decretamos também o fim do controle injusto dos recursos educacionais, da falta crônica de professores qualificados, ausência de escolas adequadas. A violência que tem invadido instituições de ensino será removida. O desvio de verbas destinado à educação de nossos filhos terminará agora, em nome de Jesus. Nós decretamos agora, ensinando a verdade da criação. É importante você entender que tudo o que Deus vai fazer, Ele o fará pela nossa boca, nós vamos verbalizar. A palavra é muito clara sobre a confissão dos nossos lábios. É como uma semente. Você tem uma semente, o poder da vida está dentro da semente. Mas para que ela germine tem que ser plantada. E como é que plantamos a vontade de Deus? Como plantamos as visões de Deus e a palavra? Pela confissão. Por isso nós, com bocas proféticas, entenda que cada uma dessas declarações tem que ser feita em fé, com convicção, e pode ter a certeza que Deus no trono está respaldando, porque estamos orando a sua palavra e a sua vontade. Então entenda a importância de você verbalizar. Ainda eu estava falando no sábado para alguns intercessores, lá na Lagoinha, onde eu fui pregar no Congresso de Mulheres, que o diabo, ele não é onisciente. Então ele não sabe o que é que eu estou pensando. Deus é onisciente.
Por isso eu não vou fazer oração, essas orações de decreto, em silêncio. Eu tenho que verbalizar, o diabo tem que escutar, os principados têm que escutar. Então entenda o poder que existe no decreto. Então vamos agora na área de ensinando a verdade. Decretamos que os educadores ensinarão a visão completa da criação, de acordo com a tua palavra. Oramos para que os educadores transmitam destino e propósito. Eles acrescentarão escrituras inspiradas por ti, que sejam frutíferas para o ensino e a sabedoria. Agora, orando as escrituras, vamos trazer agora alguns textos que serão base para nós orarmos, para entendermos qual é o propósito de Deus e onde é que está a fonte da verdadeira educação que forma homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vamos, ore por um espírito radical que ouse desafiar regras ímpias no sistema educacional, que traga uma revolução justa para o bem dos nossos filhos. Então vamos entrar agora nas escrituras que são fundamentais para a educação. A primeira delas, que está dentro do Shema Israel, e que tocamos em algumas áreas, sobretudo na responsabilidade dos pais educarem os seus filhos. Deuteronômio 6, 5 a 9. Isso tem que ser algo muito forte dentro dos nossos lares, na boca dos nossos pais, para que os alunos, os filhos, estejam sempre ouvindo e sejam treinados fortemente nesta palavra, de tal maneira que nada nas escolas que ainda não estejam controladas por professores que trazem o reino de Deus, nada possa abalar a sua fé. Vamos juntos? Amarás a Yahvé teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Há uma versão que diz, tu inculcarás, que é um verbo bem forte, né? Inculcarás no coração, na mente dos filhos. O Salmo 34, 11. Juntos, filhos, vinde, escutai-me, eu vos ensinarei o temor de Yahvé. Já vimos que o temor de Yahvé é o princípio da sabedoria. Portanto, aqui está um convite do Senhor. Vinde, eu vos ensinarei. Vinde aos pais, vinde aos pastores, vinde aos mestres cheios do Espírito Santo. Eu vos ensinarei o temor de Yahvé. E é esse temor a fonte de toda a sabedoria. João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. A importância de orarmos para que o Espírito Santo use os mestres, os professores, porque através do Espírito Santo a verdade será ensinada, a mentira de Belzebu será exposta, e esses principados que operam da educação terão que cair por terra. Salmo 25, 4 e 5, outra escritura importante para nós. Faze-me conhecer, ó Yahvé, os teus caminhos, ensina-me a trilhar tua vereda, orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la. Aqui está uma oração que todos vamos fazer, quer os mestres, quer os alunos. Vamos trazer esse texto, vamos passar para que esta oração faça parte da vida de todos os nossos alunos. Salmo 90, 12. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Aqui está mais uma oração para colocarmos nos lábios dos estudantes e também dos professores, porque eu não posso dar aquilo que não tenho. Então, todas essas verdades devem alcançar primeiro o coração do mestre e, através do mestre, o coração dos discípulos. Próxima escritura, Salmo 27, 11. Ensina-me o teu caminho, Yahvé, guia-me pela vereda dos justos e protege-me
dos que me perseguem. Isaías 2:3. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Amém. Vamos subir ao monte de Yahvé. E aqui neste sentido é figurativo. Vamos subir à presença de Deus, para que Ele nos ensine, para que Ele nos mostre os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Porque a palavra que brotou de Jerusalém está hoje nas nossas mãos, é a Bíblia Sagrada. Vamos despertar os alunos a lerem a Bíblia. Um bom presente que você pode dar é o Novo Testamento. Vamos divulgar a palavra de Deus nas salas de aula. 1 Coríntios 2, 12 a 16, que está um texto tremendo. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo não, por ninguém é compreendido, porque quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia! Sabedoria espiritual versus sabedoria humana. 1 Coríntios 2,12, nós, entretanto, é o texto que está ali, mas vamos ressaltar agora a diferença entre a sabedoria que procede de Deus e a do homem. Então, esta aqui, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Então, este Espírito de Yahvé, que vem a nós, sobre nós e vive em nós, vai nos fazer compreender todas as coisas. Os versos 12 a 16 estabelecem uma distinção crucial do texto que lemos. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas que tipo de palavra? Ministradas pelo Espírito. E se as palavras são ministradas pelo Espírito, porque as próprias palavras de Deus são inspiradas, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então as pessoas que não têm o Espírito, que é o texto que a gente leu ali, elas não podem compreender, é verdade. Porque tudo que vem de Deus se discerne espiritualmente. Mas se os mestres cheios do Espírito forem posicionados nas salas de aula, eles serão uma fonte de sabedoria para os alunos. No abrir da sua boca, na sua vida, no modo como se relacionam, eles manifestarão que a sabedoria de Deus é residente neles. A passagem termina com uma declaração poderosa. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Claro que ninguém. Agora, esta última frasezinha, vamos repeti-la? Todavia, nós temos a mente de Cristo. O que isso significa? Não significa que a minha mente se tornou a mente de Cristo. Mas como o Espírito Santo vem residir no crente, a mente de Cristo, que é a mente do Espírito, é residente em nós. Então o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, quando reside em nós, nós podemos dizer que a mente de Cristo é residente em nós. E o que é que temos que fazer? Entrar em comunhão com o Espírito Santo, para que este conhecimento, para que a mente de Cristo residente em nós, possa afetar a nossa mente humana e nós venhamos a raciocinar
com o que vem dele. Por isso Paulo diz em Romanos 12 que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Como? Exatamente com a palavra, deixando que a mente de Cristo se manifeste através da nossa mente. Esta é a vantagem do educador cristão. Aqui está. Leia, por favor, esta última frasezinha aí, com a qual vamos encerrar. Esta é a frase do educador, a vantagem do educador cristão: acesso à própria mente de Cristo. Pai querido, é exatamente o que queremos. Deixamos diante de Ti as nossas súplicas, todas as súplicas, todos os decretos, todas as palavras proféticas, nesse monte de educação. Que Tu venhas, que Tu imperes, que o Teu reino prevaleça. Nós clamamos, deixamos aos Teus pés a expressão do nosso clamor, da nossa devoção, aquilo que arde em nosso coração, conscientes dos problemas, conscientes de como a educação se desviou daquilo que é ideal. Clamamos por uma revolução espiritual, uma verdadeira transformação, uma invasão do Teu Espírito. Desperta os mestres da nossa nação, desperta o governo da nossa nação, os legisladores da nossa nação, os juízes, todos aqueles que têm que tomar uma decisão que afeta a educação da nação, o Ministério de Educação e Cultura, as secretarias de educação. Ó Deus, esta nação é Tua, exerce o Teu domínio, Tua vontade se cumpra, e somente a Tua vontade para a educação do Brasil prevaleça para Teu louvor e glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você já sonhou com uma experiência sobrenatural em um momento altamente profético? Então quero convidar-lhe para estar conosco em setembro de 2026, em mais um congresso profético em Israel. Deus colocou em meu coração que esta é a hora. Quantas orações! Olha, o relógio profético de Deus está em Israel e não existe hora mais propícia para darmos um mergulho no mover profético. E eu tenho a certeza que este congresso, em setembro do próximo ano, será imperdível, uma experiência singular. Corra, você não pode faltar a este congresso.